Venha conhecer a quarta maior raça de cavalos do mundo. Realização Marcha Brasil. Muito boa noite, Brasil! Bem-vindos ao Marcha e Viola, a única live diária do Manga Larga Machador. Estamos de cara nova, estamos começando agora pelo YouTube também. Você que acompanhou a gente durante todo o ano de 2021 e 2022, estamos aqui no nosso cenário. Quero agradecer a todos que sempre estiveram com a gente no Instagram. E hoje, dia 23 de janeiro, estamos iniciando aí essa nova fase da Live Marcha Brasil. Temos vários projetos para esse ano 2023. E eu acho que para nós que falamos de cavalo, para nós que falamos dessa raça maravilhosa, e falamos de uma coisa que é primordial: montar a cavalo. Quem cria cavalo não monta cavalo, está investindo no negócio errado. E para mim, na noite de hoje, é uma satisfação muito grande iniciar a Live Marcha Brasil de hoje, recebendo um dos pilares da nossa raça, que cria, que monta, que conhece cavalo. E nós estamos nesse estúdio maravilhoso aqui. Então eu vou até São Paulo receber ele, que eu admiro, gosto, trabalho. Boa noite, meu amigo Marcelo Batista de Oliveira, Agromaripá. Seja bem-vindo à Marcha Brasil, esse novo, eu falo essa novidade para nós aqui, direto de Passos, Minas Gerais. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Túlio. É um prazer enorme estar com você aqui e principalmente pela inaugurar esse programa seu que vai para o YouTube, né? Isso vai ser muito bom, porque dá uma visibilidade muito boa para aqueles que gostam da raça, para aqueles que gostam do Manga Larga Machador, e você é um dos craques aí que gosta e faz a live ficar muito gostosa, muito suave, né? Eu tenho um prazer imenso de estar aqui com você e à sua disposição aí para o que a gente puder desenrolar nesse bom papo aí que nós vamos ter hoje. O prazer é meu e eu acho que quando a gente fala de cavalo, é sempre assim, tem que montar, tem que escolher. O Marcelo é um cara que escolhe cavalo pela montada. E eu acho que os nossos antecessores, né, você vai lá em Cruzilha, o povo falava, a gente montou no cavalo, se é bom de sela a gente usava. Hoje parece que a coisa está um pouquinho atrapalhada, né? Eles usam o cavalo que está no Instagram, que está na rede social, não é bem por aí que a gente quer. Mas eu quero dizer a todos que estão acompanhando o nosso canal da Marcha Brasil, dá o seu like lá, dá o dedinho para cima, tá? Quem estiver acompanhando pelo Instagram, quem estiver acompanhando pelo Facebook, nosso boa noite. E já vou dizer o seguinte, vamos chegar para fazer barulho, vamos chegar para mostrar o que é cavalo, vamos chegar para mostrar que a nossa raça não é uma das melhores do mundo à toa. Nós somos a quarta maior raça de cavalos do mundo, a maior associação de equinocultura da América Latina. E ninguém sabe o que esse mercado movimenta. E nós vamos agora, através do YouTube também, mostrar para vocês. Meu querido Marcelo, eu falo que cavalo é tempo de estrada, mas é tempo de poupança. Tem que montar para descobrir o que significa escolher um bom cavalo. Você concorda com essa tese ou não? Muito bem colocado. O ponto é o seguinte, todo mundo acha que monta por algum motivo, eles acham que monta. Eu também achava que montava, né? E montar é aquela situação, você bota o bumbum no cavalo e vai. Se você não cair, você monta, entendeu? Mas isso só não é a justificativa, né? Eu, nesses meus 45 anos aí de luta, comecei assim, achando que eu sabia montar, e aí acaba que eu comecei a me interessar um pouco mais por essa questão, e fui para a hípica para poder aprender
de fato, a ter um equilíbrio, a ter um comando com o cavalo, né? A entender aquilo que você tem que dar para o cavalo. Não é só você fazer com que o cavalo sofra ou que ele tenha um desenvolvimento inadequado, a cabeça para cima, o dorso lombo chorado, cansado. Então, eu consegui entender isso, embora, claro, né? A gente não sabe tudo e todo santo dia a gente aprende com eles, né? Mas você me fez uma pergunta muito boa, que o montar é parte de tudo. Quem não monta não seleciona, né? Não tem jeito, né? E o cavalo, lá atrás, quando eu iniciei minha criação, o foco meu era a cavalgada. Por incrível que pareça, eu queria um cavalo que fosse meu e que eu tivesse o prazer de poder montá-lo e saber da índole do cavalo, né? Porque todas as vezes que a gente montava um cavalo estranho, e aconteceu comigo várias vezes, do cavalo perder a rédea comigo, eu não sabia montar muito bem, os cavalos não tinham índole muito boa, e aquilo tudo ali era uma coisa bem complicada para mim, né? Então, eu me dei conta que eu queria fazer um cavalo meu e que eu pudesse ter aí, andando igual está aí no vídeo, né? Dois garanhões juntos, né? E poder andar também junto com a eguada e os cavalos terem o comportamento de cavalo e não um cavalo selvagem, né? E sem que você crie nenhuma situação de constrangimento para ele. Não precisa usar, embora eu use espora, embora eu use uma varinha, nunca usei a espora e nunca usei a varinha. Assim, a varinha essa aqui, ó, não, é tipo essa, né? Exato. Essa exato. aqui depois você autografa para mim, porque se você autografar, ela vale o triplo, viu? Depois, aqui, ó, eu vou até ler quem me deu essa aqui. É aqui, ó. Se eu te falar o que está escrito na varinha, nós estamos ao vivo aqui para o mundo inteiro, e você vai gostar do que está escrito aqui. Eu não sei se a câmera vai pegar, a produção dá para mostrar? Olha aqui, ó. Dá para ler ao contrário. Jupiá. Você lembra o que é esse, Marcelo? Então, foi meu cavalo também, né? Não, Muito esse é do legal. Nelore. Não, esse é do Nelore. Esse eu ganhei do Nelore. Do Jupiá, Então, ué. Touro Jupiá. Mas por que tem Nelore, Jupiá? Não sabia. Eu ganhei da Espordel, aí eu guardei, eu tenho uma relíquia. Quem me deu isso aqui não me dá mais, foi meu saudoso amigo Helder Galera. Então eu tenho estima com essa vara aqui, meu grande amigo é o saudoso Helder Galera. Então eu tenho estima com essa varinha aqui. Eu lembrei que você falou da varinha aqui, igual a minha aqui. Legal. Mas é mais uma referência quando você está montando, né? Você ter uma varinha. E, em geral, você, quando está com o garanhão, talvez dá uma reclamada com ele, mas nada de bater, nada de nada. Você tem que saber domar bem o cavalo e fazer com que esse cavalo seja seu companheiro. Eu vejo aqui em casa, com muita nitidez, né? Os cavalos amam cavalgar. E eu vejo em uma e que outra lugar que eu fui, os cavalos vão até uma porteira e voltam, eles já não querem passar dali. Os meus gostam de cavalgar, eles percebem tudo, querem ver, entendeu? Então, essa foi uma maneira que eu achei de fazer um plantel vocacionado para uma boa índole, para uma boa conformação, uma boa musculatura. Principalmente eu venho daí da Zona da Mata, da região de Juiz de Fora, né? Só monte, só montanha, coisa maravilhosa, bela, né? E subir esses morros aí com um cavalo que tem a possibilidade de fazer isso é outra história, né? Então, um cavalo com musculatura, com ossatura, subir e descer, porque o descer, às vezes, é até mais complicado quando o cavalo não tem uma boa postura, uma boa ossatura, ele também desce mal, ele não desce bem, né? Enfim, aí eu botei a minha cabeça para andar numa coisa que eu gosto muito. Outra, também fazer com que a gente tenha uma qualidade visual dos nossos animais muito parecida um com a outra, né? Então, isso para mim é fazer genética. Essa coisa de você bota um cavalo hoje, você bota um plantel hoje, em que uma égua não é parecida com a outra, entende? Que você não tem uma mesma dinâmica. Olha aí, você vê a cabeça de um, você viu todos, né? E isso aí leva anos para poder fazer essa coisa acontecer, né? Não é tão simples assim. E as pessoas falam, mas como é que você conseguiu fazer? Olha, eu consegui fazer trabalhando geneticamente isso. Quer dizer, aí as pessoas viram para mim e falaram, mas você precisa mudar o cavalo. Eu nunca entendi isso, mas quem fez as minhas éguas
foram os meus cavalos, entende? Sim, lógico. Mas assim, assado, quer dizer, toda hora eu querendo vender. E eu não fiz nada diferente na minha vida. Eu fazia assim, quando a gente ia às exposições, até 1995, eu ia gostando muito, porque tinha uma confraternização, a gente olhava os criadores ali, loucos para entender a dinâmica, a musculatura, a gente dava uma importância à morfologia absurda, né? Hoje, o cavalo bastou marchar. Ele pode ser mangolino, campolino, ele pode ser qualquer coisa. Bastou marchar é um grande predicado para ele. Aí eu comecei a me afastar da pista porque ela não estava me dando aquilo que eu queria, embora acho que ele é necessário, embora acho que tem que haver, não tem a menor dúvida, mas eu acho que nós poderíamos olhar um pouco para o padrão, discutir um pouco mais ossatura. Hoje a gente vê os animais na pista, muitos vão me bater por eu estar falando isso, né? Mas muitos a gente vê os animais com defeito muito sério de anteriores e ou de posterior, quando cruza uma pata com a outra e tal, né? Então, essas coisas assim me provocam muito. Eu acho que as pessoas que estão focadas para fazer só pista é uma coisa, beleza. E eu não estava focado para fazer só pista. Eu queria fazer um cavalo para mim, para o meu gosto, aquilo que eu faço com tudo aquilo que eu mexo com genética. Eu faço e sou egoísta. Eu quero fazer para mim. Se as pessoas gostarem daquilo que eu estou fazendo para mim, então que tá aí, vai ter mercado, eu tenho vendido, tenho feito leilões, as pessoas têm gostado, têm comprado, entendeu? Quer dizer, para mim eu me sinto feliz e realizado, né? Meu cavalo não é 1,5 milhão de dólar, né? Meu cavalo não é de milhão, mas é um cavalo que as pessoas usam, se quiserem usar. Eles vão usar para campeio de gado, eles vão usar para cavalgada, eles vão usar para tudo que eles quiserem. Não é um cavalo bobo que fica só no círculo. Ele entra para dentro da água, ele salta um toco, ele sobe um barranco. Quer dizer, eu não vejo muita diferença nisso. Eu vejo assim, quando você pega um cavalo que não sabe nada disso, coitado, ele só teve um piso para ele andar, que é um piso reto, e não teve morro. E a pista. Que é só a pista. Se ele só tem isso, ele não é um cavalo que você vai ficar muito feliz quando for cavalgar, entendeu? Porque ele vai refugar, ele não vai andar aqui, vai ter medo de andar ali, vai enfrentar uma ou outra ocasião de obstáculo e não vai gostar. Mas você falou uma coisa que eu queria... Vou saudar o Jô Soares aqui, te interromper, já te interrompendo. Você falou um dado que eu sou obrigado a falar, porque eu participo dele, graças a Deus, em relação aos leilões. E eu vou citar Maripá. Você falou assim, não é o cavalo de 1 milhão. Os dados da Agromoripá 2022, que eu tive presente, eu posso dizer aqui ao vivo, que eu falo assim, que aqui nós não temos que esconder. Marcelo fez o primeiro leilão do ano, quase 1 milhão vendido, 900 mil vendido, mais 900 mil. O segundo, 500 mil vendido. Então, nós não estamos falando de um cavalo de milhões, estamos falando de cavalo de milhões. E até eu brinquei com o Marcelo, tinha uma égua que eu queria comprar, de 3 clientes, os caras brigaram comigo no leilão. Eu vou contar essa história agora ao vivo, né, Marcelo? Eu tinha 3 clientes, ficaram bravos porque não conseguiram lançar, a égua já subiu, já entrou no leilão assim, pum! E aí é que eu falo, né? Quem tem olho, né, Marcelo, compra, e nós estamos mostrando isso para o mercado, que a liquidez da Agromaripá é uma coisa fenomenal, não é verdade? Eu tenho gostado bem. Eu fico até muito feliz até com a sua colocação, porque você participou de 3 últimos leilões que nós fizemos e você viu que nós vendemos tudo. Não tem aquela coisa de estar escondendo. E você não defende. Marcelo não defende, viu, gente? Marcelo não defende. Exato. Teve até um animal que a gente queria um preço melhor, ele não foi vendido pelo preço que eu queria, foi vendido por um outro preço. A pessoa achou que eu estava defendendo e foi tentar entender. E o cavalo já estava na mão de outro comprador. Ou seja, ligaram para o comprador falando que queria pagar um pouco mais pelo cavalo. Eu posso até dizer o nome, que é bem de Maripá, entendeu? Então, as pessoas ficam ali, não, porque ele fez assim, eu não fiz nada. E o pau rola, a gente quer vender rápido, entendeu? Quer dizer, eu estou fazendo um leilão com o pessoal que eu adoro muito, admiro muito, que é a Estância Bahia, né? O JJ, lá o Maurição. Guilherme. Que não estão muito dentro do cavalo. Nosso negócio lá é com gado, né? Então,
a gente conseguiu fazer um leilão interessante com ele, porque a gente não está ali querendo botar preço no nosso negócio. Ele vai sair pelo preço que o mercado acha que tem que sair. Acabou. Se tem um querendo, o outro também. Eu já tive essa oportunidade aqui em casa, uma pessoa queria comprar um cavalo aqui, eu falei um número próximo que eu achava, né? E ela foi comprar por 2 vezes mais no leilão. Entende? Quer dizer, as coisas são assim, ou talvez chegue no leilão, o valor é menor. A gente não tem uma prática para isso. Eu não quero ter prática para isso. Se eu pus à venda, é para vender. E assim tem que ser, né? Porque senão fica um negócio meio complicado. E você pôde ver isso, você trabalhou os leilões, você sentiu que ali a gente não está ali para ficar, sabe, manipulando valores, né? E um dos primeiros leilões que você não fez, a pessoa que fez, ele gostou muito. Ele falou: olha, eu quase todos os meus leilões aqui vende 30%, 40%, mas não vende 100%. Os meus venderam 100% todos. Eu acho que já estou indo para o quinto leilão, entendeu? E graças a Deus, né? Eu espero que continue assim, né, mano? Mas, enfim, o que que... Você falou uma coisa assim que eu acho importante a gente ressaltar para as pessoas, que muitos criadores perguntam assim: ah, mas o Marcelo é abaibeiro, aquela história. Todo mundo fala isso, né? Eu falo, é engraçado. Quando você aquela história, se você usar camisa preta, todo mundo vai lembrar de você com a camisa preta. É sempre Claro, assim. E claro. aí, na história, né? Eu queria que você contasse junto comigo essa história, que eu acho uma história até bonita. Você Uhum. fez uma base muito legal lá atrás, né? O Jim fez o Laio. E o Laio, eu falo que ele foi a forma da Maripá com tudo que é utilizado hoje, desde a Uhum. chegada do diamante. Eu queria que você contasse um pouquinho da entrada do diamante na tropa. E hoje nós já temos um outro cavalo que está entrando, não vou chegar nele, mas eu queria que você contasse, porque realmente o Laio fez um trabalho magnífico, principalmente quando a gente fala de conformação, né, Marcelo? Tá. Veja bem, o pessoal fala muito, eu sou abaibeiro, Isso aí. e eu, assim, eu tenho um prazer enorme de pertencer a essa possibilidade, mas eu não teria jamais a capacidade do seu Erico, que fez uma tropa invejável, né? E conseguiu viver a vida dele com essa tropa, né? Então, eu não teria essa capacidade. Mas, enfim, a Abaíba, para mim, as pessoas confundem muito isso, mas o meu cavalo ele não é puro Abaíba, né? Ele é uma mescla, e lá atrás, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu fazia um trabalho muito focado no tricross. O que era o tricross? Né? Abertura de sangue. Então, nós tínhamos éguas Abaíba, chegamos a ter um cavalo Bela Cruz, que é o Furacão. Mais para frente, eu consegui do seu Zé Meirelles, lá o Juquinha Meirelles, que eu adoro, de paixão, né? Meu amigo pessoal, consegui ficar com a metade do Jupiá, mas verdade, Jupiá, ele teve pouca produção em casa, mas ele me deu um único cavalo que chamava-se Coati. E para fazer história, né, de linhagem, não se precisa ter um monte de cavalo, né? Então, Verdade. a minha tropa foi assim, sem aquela confusão de botar muitos garanhões. Eu testei alguns que não deram certo, e é assim, a vida vai nesse toque aí, né? E eu consegui fazer uma tropa bastante parecida, né? E quando eu precisei abrir meu sangue, eu fui exatamente no Favacho Diamante, que era uma questão, quando eu havia visto esse cavalo na Nacional, ele havia ganho o prêmio lá de campeão, eu então pedi ao meu amigo Ferraz que um dia eu gostaria de usar o cavalo, mas o cavalo ele ficou bastante famoso, eu não sabia, porque eu não acompanhava mais pista, né? Quando eu cheguei Campeão ao nacional, né? ele foi campeão nacional. Mas eu queria, mas ele tentou me colocar o cavalo naquele momento, porque ele gostava da minha tropa, gosta da minha tropa, e eu não pude usá-lo, porque eu estava usando o Oman. Eu queria ainda fortalecer mais a minha tropa, botar mais musculatura, botar mais beleza racial, né? E eu esperei um pouco para usar. Quando deu uns 10 anos que eu precisava usar o cavalo, eu busquei o Ferraz falou: agora o cavalo é do Magde, é com fulano, com Beltrano. Já havia uma sociedade. Eu falei: putz, então
me desculpa, eu não vou nem mexer com isso e tal, mas era um momento que eu gostaria. Ele falou, não, vamos fazer uma coisa, eu divido com você a produção. Você bota aí 12 éguas e a gente faz a divisão da produção. Eu falei, aí é correto, aí é sensacional. Curiosamente, para mim, nasceram 6 machos. E para ele, nasceu macho e fêmea, entendeu? Eu não acompanhei a tropa dele, é claro, acompanhei a minha. E eu, dos 6 machos, eu fiquei com 3, que é o Fole, o Burguês e o Arum, né? E os cavalos que eu tenho usado até hoje, e já agora com filhos deles, com os netos e tudo, né? Então, esse cavalo, o Favas Diamante, ele deu para mim o que eu precisava, movimentação mais de posterior e um pouco mais de elegância na mão, soltando um pouco mais a mão, né? E é assim que é a minha busca pelo andamento. Meu andamento é um andamento, na minha ótica, correto, que tem uma seleção muito voltada para o equilíbrio, porque ele é marcha batida. E a marcha batida com o tríplice apoio. E não é aquele tríplice apoio do desenvolvimento de um cavalo quase que picado. Então, eu gosto dessa movimentação dele pelo fato dele me proporcionar bastante brincadeiras assim, de galope. Né? Eu acho que aí vem a grande distração para mim, que é um cavalo, quando ele joga diagonal com tríplice apoio, ele dá tudo o que a gente quer em relação ao esporte. E com isso, o que acontece? Eu lá atrás, voltando bem atrás no meu criatório, eu comecei a fazer muitos enduros, né? E testar meus cavalos nos enduros, para ver qual é a capacidade dele de respiração, de tudo. A gente tinha o best condition, que era exatamente a condição de coração do cavalo, né? E nós fomos muito bem com isso. Eu cheguei pessoalmente a fazer velocidade de 60 quilômetros, velocidade livre, e tive um best condition com a velocidade Isso livre. incluía, uma pergunta, isso incluiu as cavalgadas também, Marcelo? Não, teve momento assim, a cavalgada era sempre, todo final de semana tinha cavalgada, amigos que chegavam e cavalgavam. Mas eu comecei a colocar o enduro para exigir mais do cavalo nosso, entendeu? Para entender mais o cavalo. E aí eu começo a entender as avós minhas, entende? As mães dos cavalos com os quais eu testei. Então, o Abaíba teve árabe lá em 1930, o Loum e tal. E daí? Isso é sensacional. Essa raça devia ser batida, a Abaíba devia ser batido palma de pé para eles, né? Porque deu a eles uma condição extra de fazer o indivíduo cavalo ser muito bom para exercícios, para função, né? Principalmente com relação ao coração. E outra, nós estamos falando de avos de árabe, né? Diferentemente de alguns machadores que têm o PSI também como avos, né? Não é nada que vai matar o cavalo. E outra, não existe o cavalo puro. Nós não temos manga larga puro, não existe isso, né? Então, os testes foram feitos na minha tropa e eu não queria desvio nenhum do sangue que eu estava fazendo. Quer dizer, que é muito difícil você chegar e falar assim, agora, uso o meu cavalo, foi campeão nacional. O que esse cavalo pode estar me falando? O que eu Título gostaria só. que ele falasse A para mim? faixa. Ele só tem a faixa. Ele só tem a faixa, porque se ele falar assim, agora vamos fazer uma cavalgada e tal, vamos descer morro, vamos subir morro, vai passar por Rio, será que vai? Né? Ele não está acostumado com isso. Quer dizer, eu quero isso para colocar na minha tropa depois que eu consegui tanta coisa. Vou dizer a você uma coisa, eu levei os cavalos para Equitana, na época do Magris, quando foi presidente lá, ele fez lá Alemanha. uma Alemanha, ele fez um trabalho muito bacana de divulgação da raça. Né? E eu levei os cavalos para fazer uma única exposição lá na Alemanha. Mas a coisa foi tão boa, né? Foi tão bem estruturada lá pelo Magris e tudo, que eu acabei deixando os cavalos lá. Mas eu tive uma missão. Eu queria levar uns cavalos meus, que eu levei 2 garanhões com 4 anos de idade. Sabe o que é isso? É tirar eles lá de Minas, que eles estavam em Minas, não era cavalo da minha
não era cavalo para ser garanhão, né? Era o Patek e um outro cavalo lá. Não era assim que seriam garanhões, mas era um cavalo que eu confiava. Então, o que eu fiz? Eu domei os cavalos com 3 anos, fui ajeitando os cavalos ali e tal, e eu pude levar esses cavalos. Com 4 anos, eles chegaram lá. Olha bem que situação. Eles chegaram em dezembro, em plena neve, né? Ficaram março lá na Equitana, e em maio ele foi lá para Santiago de Compostela e eu fui fazer meus 300 quilômetros lá com esses 2 garanhões, né? Então, com a minha raça, com aquilo que eu fiz no solo santo, quer dizer, não existe nada que pudesse deixar um criador mais feliz. Fala para mim, né? E uma coisa que eu fiz, quer dizer, então eu me lembro bem que quando cheguei lá para ver os cavalos, eu havia pedido um amigo para tomar conta, né, dos cavalos, e ele fez isso com primazia. E, bom, enfim, os cavalos, nós combinamos para ver os cavalos lá em Santiago, na Espanha, e num lugar lá onde o cavalo podia dormir um dia, e no dia seguinte eu já estava cavalgando. Então, eu fui lá para ver a chegada do cavalo. O cavalo estava vindo de um outro ponto da Alemanha para lá. Muito bem. Os cavalos chegaram nervosos, assim, né? Como o garanhão todo, né? Eles deram lá 2 piquetes para os meus garanhões, o Urano e o Patek, e em piquete diferente, o Patek era um monstro de cavalo, era grande e tal, e ele começou a saltar, o outro também, porque viu égua, aquele negócio todo dando coice, e o cara que foi me levar lá, o Aurélio de Tágua, que é um cara que eu não esqueço nunca mais, ele foi me levar, ele que fez o programa para mim, né, para me ajudar nos bastidores, para ir, que eu queria cavalgar 30 quilômetros por dia. E eu não queria tirar os cavalos da estrada. Ele tinha que me levar os cavalos para um ambiente qualquer, para a noite, e no dia seguinte voltava para o mesmo ponto ali para mim ir embora, né? E os cavalos, naquele nervosismo, tá? Ele falou: você vai montar esses cavalos? Eu falei: vou. Mas ele é garanhão. Eu falei: e daí? Eu vou montar. Aí eu vi que ele tava muito nervoso, né? O Aurélio. Falei: Aurélio, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma saída aí, vamos almoçar, entendeu? Aí eu deixei ele escolher o vinho, essa coisa toda, né? Ele era meio gordinho, ele animou, e nós ficamos muito amigos. Aí nós voltamos lá, na hora de botar a sela no cavalo, que eu queria dar uma cansada nos cavalos, para eles sair melhor, né? Aí nós pusemos a sela, coisa e tal. O Sérgio Becker, que estava indo me ajudar, ele estava com problema na coluna. Ele falou: puta, não dá para me montar. Aí o Paulo Junqueira estava lá comigo também nesse dia, falou: não, deixa que eu monto com você. E o cavalo dele estava doidão também. Aí nós pusemos sela, todo mundo foi ali olhar o que ia acontecer com a gente, né? Pô, foi demais. Pusemos uma sela, montamos. O meu alforje tinha lá o escudo do Brasil e tal, né? Montamos o cavalo, deu aquela 2, 3 relinchadas ali, saímos, fizemos uma cavalgada de 15 quilômetros para cansar os cavalos. Os caras ficaram maravilhados. Eu falei: peraí, pensei que esse cavalo já ia pular com você, ia fazer. Eu falei: não, mas eles estavam felizes, né? Eles chegaram e ficaram felizes. Olha, todo santo dia andando, os cavalos não apresentaram nenhum problema, nem cansaço, nem nada. E simplesmente foi sensacional. A única coisa que eu me lembro que o Patek não gostou era de uma mula chamada Praline, entende? O cara vinha com aquele bastão e a mula toda paramentada e vinha na curva. A hora que o meu cavalo viu aquilo, ele deu uma rodada comigo, quase soltou as ferraduras, entendeu? Depois dali, ele ficou algum tempo tentando entender onde é que estava a mula. Qualquer coisa que ele via meio escura, meio estranha, ele achava que era a mula, entendeu? É uma coisa sensacional. Mas isso que você mostra para a gente, isso que eu queria que você comentasse, por favor, Marcelo. Sim, isso aí eu estou mostrando Minas Gerais, é o lugar onde a gente vive com o nosso cavalo, as montanhas que eu estou te falando, a exigência de musculatura nos cavalos para fazer essa brincadeira acontecer, né? Esse aqui é um grande prazer, né? Nós estamos vendo muito na raça, isso já é há algum tempo, e é uma coisa que eu falo que é meio preocupante, né? E a gente já conversou muito sobre isso, eu e você, e eu falo assim, a gente quando escolhe um animal, o trabalho da gente
A gente tem que ver a nossa tropa primeiro, né, para saber por que você vai usar o cavalo, baseado na sua consistência genética, no seu trabalho. E hoje eu respondi um criador que falou assim: o que você acha que eu devo usar? Eu falei assim: nada. Ele falou: por quê? Ué, eu não sei que era o que você tem, mas o cavalo tal está produzindo. Eu falei: não, o cavalo está produzindo é uma coisa, você tem que ver suas ervas. Não, mas eu tenho erva que eu comprei que ganhou pista, que ganhou. Olha, ganhar pista é uma coisa, produzir é outra. Quando juntos os dois, beleza. E o cara me insistiu comigo umas 4, 5 vezes e falou assim: você tem filme das suas éguas? Não, eu falei: não, eu tenho que ver o que você tem para a gente saber o que você vai usar. E quando a pessoa, eu falo que é igual o filho que é bandido e quer convencer o pai que não é. Mas você roubou? Não, eu só peguei emprestado, igual o cara com a cobertura do cavalo, né, Marcelo? E ele quer convencer para mim, que eu dou consultoria, que ele comprou porque o cavalo é bom. Aí eu falo: ele ganhou a nacional? Beleza. Agora, ele produziu o que para você usar? Não, mas meu vizinho está usando. Eu sou vizinho da 2X, você vai dar também? Então, é umas coisas que eu falo. A gente tem que usar aquilo que serve para o nosso trabalho. E aí você deu o exemplo, nós vamos entrar no terceiro exemplo. O Marcelo, para quem não sabe, ele buscou um cavalo, já estava um tempo atrás desse cavalo, e ele buscou o cavalo lá em Rondônia. O cavalo estava lá em Rondônia. O cavalo demorou 3 dias para chegar, por ele saber que esse cavalo serviria para as éguas dele. E tem gente que compra cavalo do lado ali que não serve e depois compra o cavalo. Eu queria que você comentasse um pouquinho em relação a essa história que eu já citei aqui, Marcelo. Veja, na verdade, eu volto a insistir o seguinte: o bom é você saber das tuas éguas, né, aquelas que você montou. Né? Eu tenho a oportunidade de dizer que eu já montei em tataravós, né? Então, Sim. lá de trás vem o gênio dela, vem tudo passando para frente, entendeu? Tudo aquilo que você viu nessa égua lá, o jeitão dela, as atitudes dela, entendeu? Agora, de fato, quando eu fui comprar esse garanhão, que é o Caçador do Porto, eu fui à fazenda do Zé, lá no Porto, e Zé Carlos, e assim, fui muito bem tratado. Ele me mostrou a filiação e tudo, né? Mas eu não pude, eu pude ver assim, o histórico do Porto, que eu gostei muito, e achei que fazia jus a gente colocar esse cavalo na tropa. Agora, entre a produção que vai acontecer, aí tem que dar tempo ao tempo, né? Que cavalo é muito complicado. O sujeito pensa que vai comprar um cavalo, vai usar o cavalo e que vai estar tudo bem. E às vezes não vai estar tudo bem, entendeu? Então, quando é que ele vai estar bem? Depois dos 3 anos que você montou. Olha quanto tempo dura isso. Então, se alguém mente para alguém comprar um cavalo e tal, essa mentira vai levar 10 anos para o cara entender o que ele fez de errado. Por que 10 anos? Porque, primeiro, ele tem que montar um cavalo. Ótimo, então esse cavalo é bom. Que bom. Aí ele usa o cavalo para saber se o cavalo realmente tem produção. Ele só vai poder ver isso depois de mais 3 anos, entendeu? Então, assim, consequentemente, você leva um tempo enorme para poder falar o seguinte: estou no caminho certo. Agora, para você destruir tropa, eu já vi muita gente ser destruída exatamente por essa imbecilidade de achar que um campeão faz a raça. E não faz. Infelizmente, deveria. Eu até adoraria que poder encontrar um campeão que fizesse tropa. O meu Laio foi um campeão nacional, o Jupiá foi um campeão nacional, mas o Furacão não foi campeão nacional e me ajudou para burro. E o Furacão, o que ele fez em casa? Ele fez fêmea, ele não fez macho. Tem cavalo que é assim. Assim como é no gado também, tem gado que é mais femeiro do que fazer touro, entendeu? E você tem que entender isso muito rapidamente no seu curral. Se o animal está desenvolvendo ossatura boa, se ele é um animal que vai te dar tamanho, vai te dar musculatura, se é um cavalo que você realmente está de acordo. Principalmente o andamento. Quando você nasce, você já vê ali, ó, esse cavalo não vai dar bom, vai ser mais duro. E assim a seleção é feita, quer dizer, e eu acho que esse povo que mente aí, que fala que cria só marcha e tal, marcha nada. Lá tem duro também, lá tem trote, lá tem de tudo. É assim que tem que ser. Aí ele elimina o trote
fica só com o macinho e tal, mas isso é uma questão de seleção do próprio criador. Eu duvido que ele entre na fazenda e mostre de peito aberto tudo. Lá em casa eu mostro tudo. Eu mostro duro, eu mostro macio, eu mostro tudo, entendeu? Porque eu crio aquilo. Você mostra tudo. Não, eu sou prova disso. Você mostra tudo e para todo mundo. Vou dar um exemplo aqui. Nós estávamos preparando material e uma menina foi lá ver um cavalo e o Marcelo mostrou e falou: não é esse cavalo, esse aqui está mais próximo do que você quer. E dificilmente os criadores fazem isso. Né, Marcelo? Aquela égua que a menina mostrou. Aí eu falei assim: então, dificilmente, porque quando vai um cara que está iniciando, normalmente o cara enfia a faca, faz o cara comprar uma porcaria. E eu gostei do Marcelo pela experiência, a humildade que ele tem, de mostrar isso para mim. Pô, tem esse cavalo, te serve, levou ela lá para mandar lá de frente à casa, e eu achei isso muito legal. Só que, Marcelo, uma coisa que a gente fala, isso eu falo que a gente tem um trabalho muito complicado. Por quê? A gente, enquanto consultoria, quando a gente fala, nem sempre a gente agrada a todos. E quando você fala para o criador que ele está comprando, e comprou cobertura disso, cota disso, e um dia, eu vou te contar uma história rapidinho, e o cara falou assim: o que você acha desse cavalo? Eu falei: olha, se eu te mostrar o que eu acho desse cavalo, você não vai conversar comigo mais. Não, conta que você já veio cá, viu minhas éguas e tal. O catei e fiz assim: ó, se esse cavalo fosse meu, eu fazia isso aqui, ó. Eu passava por canivete nesse cavalo. Marcelo, o homem virou a cara: você não entende nada de cavalo? Eu falei: então por que você pagou para eu vir cá? Ué, você mandou andar 2.000 quilômetros para vir cá para mentir para você? O catei, levantei a faca e falei: aqui, ó, se esse cavalo fosse meu, eu passava por canivete nele. Por quê? Isso não produz nada, moço. Isso não produz nada. E aí, é que eu falo, parece que as pessoas gostam daquele que chega, né, Marcelo? Bate o tapinha nas costas e fala: não, que é fenômeno, que é isso? Você vai ver a média, não produz porra. Aí o cavalo tirou 300, deu um. Isso não é média, você concorda, Marcelo? Isso não é média de produção. De jeito nenhum. Não, e é isso mesmo, essa inversão de valores é exatamente. Primeiro, que o cara está comprando um cavalo que não sabe nem que mãe é o cavalo, nem avó, nem bisavó. Pronto, aí já desanda o negócio. Aí, de repente, nasce um troço ali, pampa, o cara falou: não é pampa, não. Mas é pampa porque o cavalo é pampa. Ah, mas eu não queria pampa. Eu tenho um amigo que era criador, ele diminuiu o criatório dele ali perto de mim. Se ele estiver me ouvindo, ele vai ouvir isso. Aí ele me chama lá e vira para mim e fala assim: olha, eu comprei um cavalo aqui, mas não sabia que ele era pampa, porque ele tinha uma manchinha só no pescoço, entendeu? Mas deu tudo pampa no negócio dele. Falei: gente, como é que você compra um negócio desse sem entender quem é pai, quem é mãe? Então, eu não gosto de pampa, eu vou vender tudo. Falei: putz, entendeu? Então, tem gente que gosta de pampa que vai criar pampa, tem gente que não gosta e não vai criar pampa. Agora, ele precisa saber pelo menos isso, né? Além de montar, né? Entendeu? Agora, você tem uma coisa que eu já percebi assim: o cavalo tem que ser um cavalo de bom combo. Primeira coisa que eu já vi que você gosta. Bom temperamento. E aí, você tem restrição de cor ou não, Marcelo? Cor para você? Uma cor que você fala assim: esse tipo não tem. Olha, eu adoro castanho. Infelizmente, nós tivemos pouco castanho. Eu tenho 20% de castanho, entendeu? Adoro. Principalmente, não gosto nem da pelagem muito preta, não, embora eu adoro o arum, né? Ele é preto. Mas, enfim, eu adoro. O que eu não gosto? Pampa, entende? Eu tenho que abrir o jogo, porque eu não gosto de pampa de jeito nenhum, entende? Eu não sei de onde eles tiraram esse pampa no Mangalarga Machador, mas deveria ir para a Associação do Pampa, na minha ótica, né? Não que as pessoas fiquem bravas comigo. Você está me perguntando, eu estou sendo leal, porque eu não gosto. Claro. Não quero dizer que isso não seja mercado. Tem gente que ama pampa. Aliás, eu apanho muito, porque tem muita gente que fala assim: mas você não gosta de pampa, mas tem quem gosta. Claro, porque senão, imagina, ninguém compraria. Mas você está me perguntando e eu tenho que ser leal com você. Sim, claro. Embora possa não agradar uma grande maioria, porque eu acho que todo mundo hoje cria pampa. E quando eu perguntei a algumas pessoas do pampa, porque vende. Mas por que vende? Porque estavam cansados do turdilho, né? Aí começaram a ficar mais no castanho, aí agora vão para o pampa, quer dizer, daqui a pouco talvez voltem do turdilho, não sei, né? Mas, hoje postaram no grupo, aqui, eu não participo muito do grupo, eu não tenho muita paciência, não. E falou assim: que é pampa e vai ser homozigoto e tal. Aí eu escrevi assim: Fábio, meu filho, para mim, não sendo albino, porque a associação não aceita, tá certo,
pode ser até uma girafa. Se tiver posterior, andar bem, cômodo, para mim, tô nem azul. Você está preocupado com a cor, se é homozigoto, mas que cara adianta você ter uma pintura e não andar? Isso é bobagem, né, Marcelo? Pronto, não, é isso aí. Eu penso assim, o meu gosto está focado para o Turdilho e o Castanho. É isso que eu gosto, entendeu? Mas isso é um gosto meu, quer dizer, eu não posso... Isso não é mercado, isso é um gosto meu, puro e simples, né? Agora, também nunca ninguém vai estranhar a hora que nascer um filho de um cavalo meu em égua minha, não vai ser pampa, entendeu? Com certeza não vai ser pampa. Um dos melhores cavalos que eu gosto, que eu já montei, e ele sabe disso, eu só não tenho bala para pegar ele, né? Porque se pudesse eu pegava e faria ele. Que é o Zair. O Zair não é turdilho. E é um cavalo fenômeno de montada, né, Marcelo? Ele é baio. Pelo amor de Deus, um baio. Eu nunca tive um baio. Mas um baio naquela qualidade é para babar, né? Eu adoro ele. Você tem uma imagem dele aqui, quer ver? Pera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem imagem do Zair. Nós temos uma imagem do Zair aqui, se eu não estiver enganado. Deve ter, sim. Deixa eu ver aqui. Tem, não. Eu tenho a imagem do Zair. Tem, ó, nós temos aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui o Zair, aqui, ó. Vamos rodar. Olha o Zair aí, ó. O Zair está com a Sofia, né? E o Arum está com esse preto é o Arum. Esse é o Arum. É um galope sensacional, né? Filho do grande cavalo que fez... Ele é fole. Do fole, que é diamante. Ele é fole e é diamante, exatamente. E o Zair é filho também do fole, que é diamante. Exatamente. E pro lado de mãe é quinteto do Paudalho. Aí vem a Baíba em cima, né? Eu acho que a história... Um dia a gente estava almoçando falando sobre isso, né, Marcelo? O cara que não sabe história de cavalo, ele não pode criar porra nenhuma. Porque os caras ficam hoje assim, porque tal... Olha as mães... Eu dou muito exemplo do Marcelo, ele sabe disso. Dou muito exemplo do Marcelo nas lives e falo, gente, eles falam tanto da reitora, mas não olha lá atrás. A reitora é filha do Diamante. Diamante é o cavalo que o Marcelo usou na tropa há 10 anos atrás, que já deu uma refrescada geral na tropa. O Diamante não é Vavá Diamante, ele é Tabatinga Senegal. Então, assim, quando a gente fala de história, a gente tem que ver lá atrás para saber por que estão usando. Você concorda comigo ou não, Marcelo? Concordo plenamente. Plenamente. E, curiosamente, né, quando uso aí o Favache Diamante, ele deu uns cavalos mais escuros para mim, né? Eu tive até dúvida se o papel dele era realmente aquele, né? Mas nós comprovamos e realmente o papel é aquele, é Senegal mesmo, entendeu? E tinha a Traituba que vinha jupiar também, né? No papel, eu digo, na genética dele. Então, isso me interessa muito, quer dizer, faz parte do meu jogo lá. E agora, voltando os filhos, eu estou conseguindo melhorar algumas questões que eu abandonei um pouco. A questão das orelhas, ela um pouco mais acabanada, agora eu já quero uma direção mais diferenciada nelas. Eu estou conseguindo, quer dizer, é assim, a luta pela genealogia é tudo, né? Se você puser as éguas aí, você vai notar o que eu estou falando. Aí, essa direção de orelha, entendeu? Do Jupiá. Vou botar. Põe Eguada, vou botar Eguada. Tem um vídeo da Eguada aqui. Aí você vai notar, nesse vídeo da Eguada aí, você vai notar. Agora não tá, no perfil não dá para olhar elas, né? Nas orelhas. Mas olha aí, a expressão corpórea é toda igual, tudo parecida. Nesse dia aí, eu botei 100 éguas por dia. Ixi, Maria. 100 éguas. Agora sim, agora vamos colocar a Eguada. Então, aí nota as orelhas, olha que maravilha. Só quem não gosta de raça mesmo não vai gostar de uma orelha dessa, né? Orelha e olho, né? Orelha e olho. Eu acho que você vê esse olhar que não é um olho pequenininho, não é um olho apaulistado, é um olho esbugalhado, é um olho que deixa o animal ficar leal. Quer dizer, você pode chegar por trás dele que ele está te vendo, o globo ocular dele é muito grande. Quer dizer, o cavalo que tem um olho enterrado na cabeça, ele é um cavalo que pode até ser mal, não querendo ser mal, mas como ele não te enxerga, ele vai te dar um tapa qualquer, vai te dar um coice. Essa Eguada não, você movimenta o corpo atrás dela, você vê que ela te acompanha no globo ocular. Não tem nada melhor do que isso. Isso, para mim, é padrão, isso é raça. Tem um vídeo que está no YouTube, eu não sei se dá, acho que dá até, a gente vai procurar ele aqui,
que é aquele dos primeiros vídeos contando a história da raça, que mostra o padrão racial e fala exatamente isso que você está falando. Olhos esbugalhados, cabeça, e mostra tudo isso aí. Eu acho que muita gente que entra no cavalo, que eu vejo, não viu esse vídeo e não lê manual da raça, não lê, porque são coisas tão pequenas que pode fazer diferença. E eu acho que a gente tem que começar a mostrar isso para os criadores. Marcelo, 2023 já tem um planejamento, vocês são um cara muito planejado já para isso, e já temos já os planejamentos dos leilões, do trabalho da Maripá, tanto no Nelore, no Dir, no Machador, e também eu queria que você falasse aqui, que muita gente não sabe, né, dos bodes, não, eu ia falar errado agora. Cabritinha, da Saane. Das cabritas, que nós falamos também. Da programação 2023. Tá. Não, então. Agora, em fevereiro, eu já vou ter um leilão das minhas cabritinhas. Elas estão muito bem selecionadas. Eu acho que o pessoal que gosta de cabra, ou pelo menos quer fazer um criatório, fazer um queijinho de cabra aí para alegrar a família e tal, né? Essas cabras são uma delícia de lidar. Elas são muito, muito dóceis, muito boas de lidar. E então, em abril. Esse agora, então, fevereiro vai ser o nosso leilão de cabra. Vai ser dia 13, mas isso eu vou jogar nas redes nossas lá. Em abril vem o do Mangalaga Machador. E, em geral, eu tinha também o Nelore fazendo os touros no mesmo dia, mas nós estamos pretendendo mudar um pouco essa data aí. O JJ até nem sabe ainda, mas o Machador fica em abril e o gado anda um pouco para frente. E aí, agora ele está sabendo, né? Agora já está sabendo, né? Agora está falando. Agora ele vai estar sabendo. Se ele estiver vendo, amanhã ele está me ligando. Seguro. O Gir Leiteiro? O Gir Leiteiro também a gente vai estar selecionando para uma venda aí agora também. O Nelório Fêmea também a gente vai pôr, né? E essa luta de sempre aí, fazer a nossa vidinha acontecer, né? É uma coisa ruim. Vamos só, pessoal do cavalo. Eu odeio vender. o Maurição lá das coisas vai falar assim, pô, você é colecionador, cara, você não é criador. Eu falei, bom, então tá. Eu odeio vender. Quando eu vendo, meu coração vai junto também, é um inferno, entendeu? Fico eu. Mas vamos só pontuar, ó. Vamos pontuar para o pessoal do Machador, são 2 leilões, né, Marcelo? Abril, que é o leilão da Tropa de Sela, e o final do ano vai ter mesclado com fêmea. É isso ou não? Dos 2 eu vou tentar fazer a mesma coisa. Eu vou vender fêmea e macho, entende? Nos 2 leilões, né? O que está acontecendo com o leilão de abril? A gente vem domando os potros nossos com 3 anos, eles já estão domando há 6 meses. Então a gente já vai entregar domado. Não totalmente, né? Porque a doma de um cavalo ela leva um pouco mais do que 6 meses, está claro, né? Para o cavalo se ajustar e tal, mas é um cavalo que pode ter a confiança que está domado, não é um cavalo que vai sair saltando, fazendo qualquer bagunça, né? E ali vai ter garanhão, vai ter castrado e tudo, né? E vai ter égua também. Então, nós vamos provocar, botar todas as éguas domadas também, para facilitar a vida, porque tem muita gente que quer e gosta de cavalgar a fêmea, e eu não me percebi isso, né? Eu tive égua que eu botei que não estava domada, o pessoal não quis, né? E veio me comprar depois. Mas, enfim, eu estou tentando fazer de tudo para entregar um animal domado. Eu acho que fica mais legal para todo mundo. As cavalgadas estão aí acontecendo, então pode ser em fêmea, pode ser em macho, de qualquer jeito, né? Vamos encerrando, eu queria te agradecer, acho que assim, a satisfação de poder, eu falo sempre às pessoas, quando você trabalha com alguém que você conhece cavalo, apura, você mais aprende do que trabalha. E poucas pessoas têm esse privilégio que nós temos na raça, entender o trabalho que o Marcelo tem ao longo desses 45 anos, criando o Mangalaga Machador. E são leilões, eu falo sempre às pessoas, se você quer criar cavalo, primeiro monte a cavalo. E para primeiro montar cavalo, está o leilão do Marcelo com várias oportunidades, tanto no começo como no final do ano. E aí, eu jogo a pergunta para a gente finalizar essa live de hoje, é o seguinte. Criar cavalos para você. Eu queria que você traduzisse essa frase. O que é, Marcelo?
Olha, eu acho que é satisfação. Se a pessoa busca cavalo para ganhar dinheiro, eu acho que é um caminho bastante torto e errado, né? Porque ele vai entrar e sair rápido, ele vai entrar e sair rápido. Se ele quer criar, ele vai ter que ter a grandeza de poder estar ali criando uma coisa boa. Porque o que vai acontecer com ele? As pessoas querem o melhor dele ele não quer vender. Aí ele quer vender o pior dele pelo preço do melhor dele. Olha que confusão, né? Então aí começa o erro, né? Alguém que chegasse lá em casa e fosse comprar os meus melhores, eu faria uma fortuna provável, não sei, nem nunca pensei em botar nada à venda, né? Mas aquilo que eu quero vender é aquilo que eu posso dispor, né? Então as pessoas quando criam, eles ficam amargurados aí que eles não conseguem vender. Por que eles não conseguem vender? Porque eles estão vendendo o que é de pior deles, né? Exato. Então, ele não vai vender o bom dele ele quer segurar, né? Então, a pessoa tem que ter muita tranquilidade para criar. E para criar, não adianta o cara não ter uma boa reserva de comida, um bom pasto, uma qualidade de veterinários importante para fazer. Não é fácil. Quando a pessoa fala assim, eu quero criar, eu falei, eu já começo a pensar que o cara precisava entender um pouco melhor da estrutura para dar o cavalo do que botar na mão do cara um cavalo, entendeu? Porque eu sei que depois ele vai me ligar e falar assim, olha, mas o cavalo não está bem, ele emagreceu, ele fez isso, fez aquilo, porque o cara não sabe o que está fazendo, entendeu? Por Não. isso, pessoas como você, que podem ajudar e está falando a verdade para o pessoal que às vezes não quer ouvir, mas é uma verdade. Você ter um piquete adequado, com um bom capim, né? Um programa veterinário bom, uma alimentação adequada. Né? Agora mesmo eu estava vendo a minha tropa lá, eu falei, gente, peraí, essas éguas estão gordas demais. Né? Vocês estão dando ração? O cara falou, não, é pasto. Porra, está É chovendo fácil. para caramba. Eu estou dando É. só 1 quilo. Eu falei, vocês estão mentindo para mim, vocês não estão dando quilo de coelho nenhum, vocês estão dando 4 quilos. Não, 4 quilos é só para garanhão, é 1 quilo. Então nós vamos tirar. Eu falei, então tira, porque elas estão enormes, né? É isso que é a satisfação, é saber que elas estão comendo um bom capim e tem uma boa qualidade para isso. Então o animal te devolve. Não adianta você ter um animal que não tem expressão corpórea. Ele engorda, mas não acrescenta nada, ele fica tudo fininho. Um homem grande igual você vai montar um cavalo, quando você puxa ele na cernelha, ele vem caindo com você, entendeu? Os Deus cavalos me nossos livre. não é fincado ali, você pegou, já montou e sai, né? Homem grande combina com o meu cavalo. Eu falo isso sempre para as pessoas quando me ligam, mas o cavalo machador é pequeno, porque aqui em São Paulo o pessoal gosta do lusitano, porque é grande, que não sei o que e É, tal. Mas quando foram ver os meus cavalos, eles gostaram. Infelizmente, é. não vai muita gente ver cavalo lá, né? Eu não estou em pista e tudo, né? É. Mas, enfim, aquele que viu e que gosta tem comprado, entendeu? E me deixa muito feliz. Eu também não quero que chegue lá um monte de gente querendo comprar o que é de melhor meu, não. Aliás, muita gente no sul de Minas, na Zona da Mata, acabaram com os plantéis porque os caras foram lá e tiraram a preços assim milionários Muito. a Foi. melhor produção da turma. Então, não se faz cavalo assim. Aí fica tentando vender o cavalo com o nome da fazenda, não vai vender, entendeu? Vai dar só porcaria. Isso aí é uma coisa que a gente vê muito no mercado e a gente sempre fala. Venda o teu espelho, não o teu desperte. Enquanto o pessoal achar que aquela história, ele comprou errado, fez errado, tem que vender o errado, eu acho É, que a coisa não funciona por aí. Eu é. queria muito te agradecer, mas antes queria mandar um abraço, porque senão depois vocês vão me xingar aqui. Primeiro, para a Paulinha, porque os dois leilões do ano passado, nós abrimos os leilões, né? E eu não agradeci ela pelo trabalho dela, então estou falando aqui. O Marcos, o Leilson, o Cezinha, o Sérgio, para toda a equipe, né, Marcelo? Porque realmente é uma equipe maravilhosa e esse trabalho que a gente faz tem uns bastidores que nos ajudam muito, porque essa equipe, tanto o Jaguariúna como o Rochedo, a gente consegue fazer esse trabalho maravilhoso. Deixo agora com você, meu amigo, as suas considerações finais nessa live de hoje, por favor. Ô, Marco, eu que te agradeço, é um prazer enorme falar com você. Eu sempre que nós estamos juntos também,
Nós só não fizemos uma coisa que nós prometemos fazer, mas você trabalha muito e acaba não dando a oportunidade Cavalgada? de cavalgar junto comigo, entendeu? Já está marcado. Quando você vai à fazenda, você vai a trabalho. E aí nunca dá um espaço para a gente dar uma roubadinha no tempo. Mas nós vamos arrumar um tempo para a gente cavalgar junto. Esse será o meu grande prazer. Mas é um prazer realmente estar com você. E vamos junto aí fazer os nossos leilões, né? Assim, eu quero também te dar aí um bem-vindo, né? Uma coisa que você vai ser muito, muito bom para você, todo esse programa que você está fazendo, né? Essa abertura aí. Os criadores precisam falar e discutir e conversar, e você dá uma oportunidade muito grande para todo mundo. Eu quero te parabenizar e te felicitar, né, por tudo que vai acontecer aí nos seus programas diários. Tá bom? Muito obrigado de coração. Vamos estar juntos, vamos estar divulgando. Ele sabe o carinho que eu tenho pelo trabalho dele, por todos. Nós vamos chegando ao final. Marcelo, meu boa noite, seja bem-vindo. Voltou de férias agora, bem-vindo agora. Vamos pegar o batente, que a nossa segurança depende de todos nós. Meu boa noite. E lembrando a todos, Marcelo já se despediu, eu vou fazer meu despedido aqui. Lembrando a todos que nós vamos estar agora, sempre com vocês, segunda a quinta, ao vivo, pelo YouTube, pelo Instagram, com Life Marcha Brasil. A todos o nosso boa noite, com trabalhos de produção iniciando com a gente. Minha querida Carol Ribeiro está com a gente agora. A todos que acompanharam o nosso boa noite. Fique com Deus. Amanhã voltamos direto dos nossos estúdios aqui em Passos, Minas Gerais. Tchau, tchau, Brasil.